Ku Klux Klan foi uma organização criada em meados do século XIX que veio a se tornar um grupo terrorista que perseguia, espancava e assassinava negros no sul dos Estados Unidos. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós voltamos a falar de história e eu decidi trazer uma história aqui para vocês que eu acredito ser extremamente importante para a nossa sociedade, para que nós possamos entender como certas coisas funcionam. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Hoje eu vou falar com vocês sobre a Ku Klux Klan e o vídeo de parte 2 nós viremos falar sobre o racismo no Brasil. Então já de início, pessoal, eu peço muito que vocês curtam esse vídeo, que vocês comentem, engajem esse vídeo, que divulguem para as pessoas, porque o Instagram vai cortar o engajamento do vídeo, porque trata de um assunto bastante delicado e a plataforma costuma entender que vídeos que falam sobre temas como a Ku Klux Klan, terrorismo, nazismo, são vídeos que precisam ser cortado o engajamento porque eles não sabem se são vídeos educativos ou se são vídeos que fazem apologia a esses temas. Então peço muito que vocês divulguem esse vídeo, tá bom, gente? Até porque o tema que eu vou abordar nesses dois vídeos, tanto da Ku Klux Klan quanto o vídeo de parte 2, é um tema bastante delicado, que eu fiz uma pesquisa gigante para falar sobre isso. E é um tema no qual eu preciso ter muito cuidado para falar, porque não é o meu lugar de fala. Eu estou aqui apenas para trazer informações para vocês, pessoal, para contar a história, porque trata-se de racismo. E bom, pessoal, para quem não sabe, a Ku Klux Klan foi uma organização criada nos Estados Unidos no século XIX, ali em meados do século XIX, e até hoje foi a maior organização do tipo existente no país. E a Klan ficou conhecida por utilizar uma roupa macabra e por promover atos de violência contra negros, judeus, católicos, enfim. E no contexto que ela foi criada, essa organização perseguiu negros libertos e pessoas que apoiavam a concessão de maiores direitos aos negros no sul dos Estados Unidos. E chegou a contar, pessoal, com cerca de 4 milhões de membros na década de 1920. Então vamos lá, pessoal. A Klan, ela foi criada em meados do século XIX, como eu já havia dito para vocês, e foi pós a Guerra Civil Americana. E desde o princípio, pessoal, a Klan tinha como objetivo perseguir, espancar e assassinar tanto os negros libertos quanto as pessoas que defendiam os direitos civis para os afrodescendentes. A organização ficou muito conhecida por enforcar suas vítimas e também por promover incêndios criminosos em residências que eram habitadas por pessoas negras. Outra característica muito famosa da Klan são as roupas macabras que eles usavam, né? Os membros da Klan utilizavam aquelas roupas, pessoal, para espantar as suas vítimas, mas para também esconder suas identidades. E então, a partir de 1920, eles passaram a incendiar cruzes, o que deixou a organização com um ar ainda mais macabro. E explicando melhor para vocês, pessoal, a Ku Klux Klan nasceu nos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Tennessee, após o fim da Guerra de Secessão, ou mais conhecido como Guerra Civil Americana. Essa organização também é conhecida como KKK, em referência às letras iniciais de cada palavra, ou simplesmente de clã. A Klan surgiu em um período da história americana conhecida como Reconstrução, e iniciado logo após o término da Guerra Civil Americana. Nesse período, o sul dos Estados Unidos reagiu às medidas defendidas pelos políticos do norte de ampliar os direitos civis e políticos dos negros nos Estados Unidos. Inicialmente, a KKK surgiu apenas como uma organização secreta que reunia cidadãos da comunidade local. Mas pelo contexto dos acontecimentos e pelo preconceito contra os negros, a Klan tornou-se um grupo extremamente violento. Os cientistas políticos e historiadores caracterizam a Klan como uma organização de extrema direita. Essa classificação foi realizada com base na análise de sua ideologia, que atualmente inclui ideais como supremacismo branco, antissemitismo, xenofobia e entre outros. E a Klan teve a sua história resumida ao longo do tempo em 3 fases. A primeira fase de atuação ocorreu no período de 1866 a 1869. Mas, pessoal, abrindo um parênteses, existem alguns estudiosos do tema que estendem essa primeira fase até 1871, que foi quando o governo americano ele decretou uma lei para combater a Ku
Klux Klan. E é importante ressaltar, pessoal, que nessa fase, essa pequena organização que nasceu lá no estado do Tennessee ganhou uma grande expressividade no sul dos Estados Unidos e só perdeu força por repressão governamental. Já a segunda fase da Klan iniciou-se em 1915 com o lançamento de um filme chamado The Birth of a Nation, que traduzindo para o português, se eu não me engano, ficou O Nascimento de uma Nação. Eu vou deixar escrito aqui para vocês. E esse filme apresentou uma imagem heróica da Klan e por isso ele foi considerado aí o responsável pelo renascimento da organização. E essa fase da KKK se estendeu até meados de 1940 e foi considerado o período de maior força da Ku Klux Klan. E nessa fase, a Klan chegou a contar com aproximadamente 4 milhões de membros espalhados por todo o território dos Estados Unidos. Ao longo da década de 1920, os membros da Klan começaram a fazer aparições públicas, ganharam influência na política em determinados locais e adicionaram à sua ideologia a xenofobia, o antissemitismo e o anticatolicismo. E a terceira fase teve seu início em meados de 1950 e é considerado uma reação ao movimento que surgiu na comunidade afrodescendente que lutava por seus direitos civis. E essa fase permanece em vigor até os dias de hoje, mesmo sendo visível o enfraquecimento da organização, porém, ela ainda existe. A organização foi criada na cidade de Pulaski, localizada no estado do Tennessee, por 6 ex-oficiais do Exército Confederado. Portanto, foi criada por soldados que lutaram na Guerra Civil Americana. A princípio, a Klan era apenas uma organização formada por homens brancos de boa condição financeira da cidade de Pulaski. Eles se reuniam secretamente nas florestas da região e faziam rituais secretos durante a madrugada como forma de diversão. Por causa do contexto histórico em que o sul dos Estados Unidos estava, a organização radicalizou-se. Os Estados Unidos tinham acabado de passar pela Guerra de Secessão, conflito interno em que sulistas, chamados de confederados, lutaram contra os nortistas, chamados de União. A guerra foi causada por um conflito que dividia a sociedade norte-americana na época, a questão da expansão do trabalho escravo para os novos territórios conquistados no Oeste. E esse impasse que dividia sulistas e nortistas ficou ainda pior quando Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. E logo após isso, pessoal, os estados sulistas decretaram secessão, ou seja, eles declararam separação dos Estados Unidos. E em resposta a essa declaração dos estados sulistas, os estados nortistas declararam guerra aos confederados em 1861. Mas a guerra teve o seu fim em 1865, quando os confederados, ou seja, a tropa dos estados sulistas, se renderam aos estados nortistas e foram reintegrados aos Estados Unidos. E no final da guerra, o Sul, além de derrotado, estava economicamente arrasado e ainda teria que enfrentar profundas transformações por causa da abolição do trabalho escravo que foi decretado pelo presidente Lincoln. O período logo após o fim da Guerra de Secessão tinha como desafio promover a integração política dos sulistas com os nortistas, recuperar a economia do sul dos Estados Unidos e promover a integração econômica dos negros libertos. E nesse contexto, começaram a ser debatidas questões que concederiam direito de voto aos negros, além de fornecer para essa população os direitos civis, que juridicamente os tornariam iguais aos americanos brancos. Era debatida também a possibilidade de negros libertos terem direito a possuir propriedade privada. Esse debate apavorava a sociedade sulista, marcada pelo preconceito racial contra os negros. A resposta dos sulistas conservadores foi um pacote de leis aprovado em muitos estados sulistas, o chamado Black Codes. Essas leis restringiam as liberdades dos negros em muitos sentidos e em questões trabalhistas obrigavam-nos a viver em uma espécie de esquema de servidão. Essa medida, claro, geraria uma resposta do Congresso americano, que visava realizar uma reconstrução radical para tornar mais rígida as transformações na sociedade sulista e aumentar o controle dos políticos nortistas sobre o sul dos Estados Unidos. E foi nesse contexto de insatisfação dos sulistas com as mudanças em curso que surgiu a Ku Klux Klan. Os fundadores da Klan eram todos de família com boas condições financeiras. Seus nomes eram
Frank McCord, John Kennedy, Richard Reed, Calvin Jones, John Lester e James Crowley. Eles fundaram a maior organização terrorista dos Estados Unidos, que foi responsável por milhares de assassinatos. O nome da organização criada pelos ex-oficiais foi inspirada em uma palavra do idioma grego, kyklos, que significa círculo. Essa palavra foi adaptada para Ku Klux e adicionada à expressão clã, que em português e inglês tem o mesmo significado. A roupa usada era uma vestimenta longa, de cor branca e um capuz cônico que tinha como função amedrontar e proteger a identidade dos membros da clã. A cruz em chamas e a cruz no emblema da clã só foram oficializadas como símbolos da organização na segunda fase. E bom, meus queridos, a pergunta que não quer calar: como está a clã hoje? E como eu já havia dito para vocês anteriormente, pessoal, a KKK existe até hoje, embora a sua expressão seja bem enfraquecida em comparação com o que a organização já foi um dia. E além disso, a clã ela é acompanhada por instituições que têm como intuito acompanhar a atuação de grupos extremistas e organizações extremistas em todo o território americano. E de acordo com essas entidades, a clã possui hoje 72 células espalhadas pelos Estados Unidos, algumas com atuação que é estritamente local e possui de 5.000 a 8.000 membros. A clã, pessoal, hoje é bastante enfraquecida, muito pela atuação do governo americano em combate ao crescimento, mas também porque no decorrer do tempo foram surgindo outras organizações extremistas e supremacistas brancas que atraíram os membros da clã. E atualmente, a clã possui em sua ideologia ideais supremacistas, anticatólicas, antissemitas, antiliberais, anticomunistas, promovendo discursos de ódio contra negros, muçulmanos e LGBTQIA+. E o movimento também tem forte relação com movimentos neonazistas. E há poucos anos atrás, a clã veio a público dizer que pela primeira vez a organização iria apoiar a eleição de um presidente da República. E esse presidente era Donald Trump. Mas essa aparição da clã na mídia para apoiar o governo de Donald Trump não foi uma surpresa para quem estuda sobre o tema. Afinal de contas, a história da família Trump é antiga devido ao seu pai ter sido membro da Ku Klux Klan. E em 2018, um dos fundadores da clã vem a público dizer que o então candidato à presidência da República aqui no Brasil, Jair Messias Bolsonaro, tinha ideologias que agradavam a clã. E é isso, meus queridos, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer o maior número de informações que eu consegui aqui no vídeo. Eu li muitos artigos, eu pesquisei demais para falar sobre esse assunto. É um assunto bastante complexo, que reúne muitas informações, mas eu sempre alerto vocês a darem prioridades para artigos que tenham fontes confiáveis. E pessoal, uma curiosidade importante sobre os membros da clã é que grande parte deles negavam e negam até hoje o Holocausto, ou seja, todo o assassinato em massa que aconteceu durante o nazismo. Muitos deles negam e dizem que foi uma farsa. É aquilo que a gente já conhece, né, pessoal? O negar os fatos sem prova alguma. Então, se você gostou, pessoal, desse vídeo, curte pra mim o vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com os seus amigos, compartilha nos seus stories, me ajuda, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho e o Instagram corta o engajamento, corta o alcance do vídeo por ser um tema extremamente delicado e também porque a plataforma não tem como saber se é discurso de ódio ou se é propagação dessa ideologia ou se é meramente um vídeo educativo e assim que traz informação. Então, eu peço muito que vocês me ajudem, gente, com a divulgação desse vídeo. E é isso, meus queridos. Um beijo e até o próximo vídeo. E não percam a parte 2, que aí vai ser sobre o racismo no Brasil. E aí, no final, a gente vai fazer um comparativo entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece todos os dias no nosso país. Beijo!